Empresário viúvo encontra a ex no caminhão de lixo e congela ao perceber o que fizeram com a vida dela. Davi só travou no meio da rua quando Janaína desceu da traseira do caminhão com um saco preto nos braços e os olhos duros de quem já perdeu quase tudo. Ela reconheceu o choque no rosto dele, apertou o lixo contra o peito e entendeu na mesma hora que o passado tinha voltado para rasgar os dois. Uma buzina estourou atrás do caminhão. Alguém xingou da calçada e Davi continuou parado, como se o corpo tivesse esquecido o que fazer. Janaína puxou o ar, firmou o saco preto contra o peito e falou sem levantar a voz, mas com uma dureza que fez ele sentir o golpe inteiro. Sai da frente. Ele obedeceu 2 passos tarde demais. Ela girou o corpo, entregou o saco para a boca de metal do caminhão, ouviu o barulho da compactação e só então voltou o rosto para ele. O boné laranja escondia parte da testa. O uniforme largo escondia quase tudo do corpo, mas os olhos eram os mesmos, cansados, mais fechados, muito mais duros, mas os mesmos. Davi mexeu a boca antes de conseguir falar de verdade. Janaína. Ela apertou os lábios, pegou outro saco ao lado do container verde e respondeu sem pressa. Não faz isso comigo no meio da rua. Ele olhou para as luvas gastas, para o tecido marcado na altura dos braços, para a sujeira seca presa no metal do caminhão atrás dela, e a pergunta saiu torta, feia, carregada de culpa desde a primeira palavra. O que aconteceu com você? Janaína soltou um riso curto, sem alegria. A vida aconteceu, e você ajudou bastante. Ela não esperou reação. Virou de novo para o serviço, ergueu mais um saco, ajeitou o peso no quadril e andou só o necessário até a traseira do caminhão. Davi seguiu com os olhos cada movimento, não porque fosse estranho ver alguém trabalhando, mas porque nada nele combinava com a imagem daquela mulher naquele lugar. Não por desprezo ao trabalho. O choque vinha do que ele lembrava dela. Janaína correndo para pegar o último ônibus depois da aula da noite. Janaína com pasta de documentos no colo e uma garrafa de café dentro da bolsa. Janaína falando rápido sobre prova, conta da casa, remédio da mãe e ainda arrumando espaço para rir com ele num banco de praça. Tudo nele se misturou de uma vez. O passado que ele tinha tentado deixar quieto, o casamento que havia enterrado havia pouco tempo, a empresa, as entrevistas, as reuniões, o rosto da mulher que ele tinha amado antes de tudo, agora parada na traseira de um caminhão de coleta, como se o mundo tivesse passado por cima dela e seguido em frente. Quando Janaína puxou o terceiro saco, a mão direita falhou por 1 segundo. Ele avançou sem pensar. Me dá isso. Ela recuou o ombro. Não toca. Você vai se machucar. Eu já estou trabalhando, Davi. Quem está fora do lugar aqui é você. O motorista do caminhão pôs a cabeça para fora da cabine e gritou que precisava seguir. Janaína respondeu com um gesto rápido. Depois voltou a encarar o homem de terno na frente dela. Se você ainda tem algum respeito, me deixa terminar. Davi deveria ter ido embora. Era o mais sensato. Voltar para o carro, pedir desculpa e desaparecer antes de piorar a humilhação dos dois. Mas ele ficou. Caminhou até a calçada, sem atrapalhar, e observou Janaína descer com o caminhão pela rua seguinte. Ainda ouviu a própria voz, baixa, quase infantil, chamando por ela uma segunda vez. Ela não virou. Entrou no carro e acompanhou o veículo devagar, mantendo distância. Na primeira parada seguinte, ela já o esperava com raiva nos olhos. Largou 2 sacos na caçamba, limpou a testa com o dorso da luva e veio na direção dele. Você vai me seguir o dia inteiro? Vou até você me escutar. Eu não tenho tempo para isso. Eu esperei anos por uma explicação. Janaína chegou perto o bastante para falar, sem chamar a atenção de quem passava. Você não esperou nada. Você acreditou no que foi mais fácil. Ele abriu a boca, mas ela cortou. Eu estou no meio do meu turno. Tem fiscal, tem horário, tem rua para fazer. Se quiser ficar olhando,
Fica, mas não inventa de me salvar. Não me encosta, não faz cena e não olha para mim desse jeito. Desse jeito como? Ela sustentou o olhar dele e disse a palavra que ele não teve coragem de negar. Com pena. Davi sentiu o rosto esquentar. Não é pena. Então aprende a esconder melhor. Ela voltou ao trabalho com passos curtos e firmes, e ele ficou ali, no meio-fio, absorvendo o que podia. A cidade seguia normal. Loja abrindo, ônibus freando, vendedor de água gritando oferta, 2 homens discutindo vaga, uma senhora arrastando o carrinho de feira. Nada naquela rua parou porque a vida dos 2 tinha se chocado de frente. Janaína levantava sacos, conferia tampa de container, desviava de carro estacionado, sinalizava para o caminhão avançar, tudo com a rapidez de quem já fazia aquilo havia muito tempo. Davi a viu inclinar o corpo do jeito certo para não forçar a lombar. Viu o cuidado automático em deixar a calçada livre. Viu o esforço que ela fazia para não demonstrar cansaço. Em cada parada, ele queria dizer alguma coisa diferente. Perguntar onde ela morava, se estava sozinha, se precisava de ajuda, se alguém tinha adoecido, se ela tinha comido, se ainda tomava café sem açúcar, se ainda mordia a parte interna da boca quando estava segurando o choro. Mas tudo soava errado antes mesmo de nascer. Na terceira rua, ela passou por ele sem parar, e ele ouviu 2 mulheres cochichando sobre o fato de um homem bem vestido estar parado perto do caminhão de lixo, olhando para uma coletora. Uma delas reconheceu Davi pelo nome da empresa. Ele percebeu, Janaína percebeu e nenhum dos 2 comentou. Ela só andou mais rápido. Quando o caminhão fez nova parada, ele encostou o carro adiante e esperou. Dessa vez, ela chegou respirando mais forte. Você está me expondo. Eu não quero te expor. Eu só... só nada. Vai embora. Eu não consigo. Ela fechou os olhos por um instante, como se o som da voz dele fosse pior que o peso do turno. Você sempre conseguiu muito bem quando era para me perder. A frase abriu um corte limpo entre os 2. Davi ficou sem resposta porque havia verdade demais ali. Anos antes, ele tinha tentado encontrá-la. Tinha ido ao pensionato em que ela morava, procurado em faculdade, ligado para o número antigo, falado com gente que mal conhecia, rodado o bairro onde ela cresceu, até perceber que a cidade inteira parecia ter decidido engolir Janaína. Mas, em algum ponto, sim, ele parou. Parou quando o orgulho ferido venceu a esperança. Parou quando o próprio pai colocou sobre a mesa comprovantes de depósito, cópia de uma carta sem assinatura e a informação de que ela tinha aceitado dinheiro para desaparecer. Parou quando a raiva foi mais confortável do que a dúvida. Janaína jogou mais um saco na traseira do caminhão e viu o rosto dele mudar. Lembrou? Eu lembrei do que me disseram. E acreditou. Eu tinha provas. Ela soltou outro riso seco. Você tinha o que sua família quis que você tivesse. O motorista tornou a buzinar curto. Janaína fez sinal de 1 minuto e abaixou o corpo para pegar um saco maior encostado num poste. Quando puxou, o plástico rasgou embaixo. Restos molhados escorreram no asfalto. Ela prendeu a respiração, praguejou baixo e começou a juntar o que dava. Davi tirou o paletó, ajoelhou sem pensar na rua suja e segurou a parte aberta do saco para ela recolher o conteúdo com mais rapidez. Janaína travou por meio segundo. Eu falei para não me encostar. Eu não estou encostando em você. Estou segurando isso. Ela quis rebater, mas o fiscal da rota dobrou a esquina naquele momento, olhando o relógio e a anotação de planilha. Ela preferiu agir. Recolheram juntos em silêncio, até o saco ficar firme o bastante para ser lançado no caminhão. Quando terminou, Janaína ficou de pé mais rápido do que devia e levou a mão ao antebraço. Uma lasca de lata tinha cortado a pele acima da luva. O sangue apareceu fino, quase nada, mas Davi viu e segurou o punho dela antes que ela afastasse. Você se cortou. Solta, Janaína. Eu disse solta.
A voz dela saiu baixa e trêmula, não de medo, mas de irritação acumulada. Mesmo assim, ele largou. Tirou o lenço do bolso da calça e estendeu. Pelo menos pressiona aqui. Ela olhou para o pano branco como se aquilo a ofendesse mais do que o corte. Depois, pegou. Apertou o ferimento, respirou uma vez e falou com menos força. Obrigada. Foi a primeira palavra que não veio armada. Davi se agarrou àquilo como um homem que encontra uma fresta depois de muito tempo tentando abrir uma porta fechada. Me escuta 5 minutos quando terminar. Para quê? Para eu entender. Ela fechou a mão sobre o lenço manchado. Você quer entender agora porque está vendo o uniforme, não porque está me vendo. Ele balançou a cabeça. Não faz isso. Eu estou te vendo. Está vendo tarde. Eu sei. Janaína olhou em volta. A rua continuava correndo, mas havia algo no modo como ele disse aquilo que a impediu de cortar a conversa ali. Se quiser continuar parado no meu caminho, continua. Quando eu sair, talvez eu te dê esses 5 minutos. Talvez. Onde? No fim da rota. Se você ainda estiver aqui, vai saber. Ela devolveu o lenço ensanguentado. E guarda isso. Não combina com o seu mundo. Davi olhou para o tecido vermelho e respondeu sem pensar. Talvez o problema sempre tenha sido esse. Eu deixei meu mundo falar mais alto do que eu. Janaína não respondeu. Subiu no estribo lateral, segurou a barra de metal e seguiu com o caminhão por mais uma sequência de ruas, enquanto Davi entrava no carro e continuava atrás. O telefone dele tocou 3 vezes. Primeiro a assistente, depois o sócio, depois a secretária da diretoria perguntando da reunião com investidores. Ele desligou todos com a mesma frase curta: remarca. A 4ª ligação veio da mãe. O nome de Sônia aceso na tela deixou a garganta dele seca. Atendeu sem tirar os olhos do caminhão. Mãe, onde você está? Sumiu antes da reunião com o pessoal do banco. Depois eu ligo. Davi, aconteceu alguma coisa? Ele viu Janaína descendo do estribo para puxar 2 sacolas de um suporte de parede. Aconteceu? Com a empresa? Não, comigo. Ou talvez tenha começado comigo há muitos anos. Do outro lado, silêncio curto, respirando forte. Eu não estou entendendo. Davi apertou o volante. Eu encontrei a Janaína. A pausa ficou mais longa. Tão longa que respondeu antes das palavras. Onde? Na rua. Davi. No caminhão de lixo, mãe. A voz dela perdeu o ar por um segundo. Escuta, isso não é assunto para telefone. Eu imagino que não. Você está nervoso. Vai para o escritório, depois conversamos. Não. Agora a gente conversa. O que vocês fizeram com ela? Eu não vou admitir esse tom. Então me responde. O que vocês fizeram? Do outro lado veio um pedido de calma, uma tentativa de inverter a culpa, o discurso antigo sobre escolhas, sobre gente que entra na vida da gente com interesses, sobre proteger família. Davi desligou antes do fim. Quando ergueu os olhos de novo, Janaína estava olhando para ele de cima do estribo. Não tinha ouvido a ligação, mas tinha visto o bastante para entender o nome que atravessara o rosto dele. Ela virou de frente e seguiu. Pela primeira vez desde o encontro, a raiva dela pareceu misturada com um cansaço mais antigo do que aquele turno. A rota tomou quase 2 horas. Davi andou entre paradas, ficou dentro do carro. Quando percebia que a presença dele só a deixava mais tensa, saiu quando o caminhão demorava num ponto mais pesado, observou sem interromper, esperou. Em algum momento, o choque inicial deu lugar a algo mais incômodo, a noção exata do que ele não sabia sobre a vida dela. Janaína não era uma imagem triste caída do acaso. Havia ali rotina, técnica, resistência, uma força construída à custa de muita coisa. Não era o trabalho que a diminuía. O que o atingia era pensar que aquela mulher tinha estudado com ele na biblioteca até tarde,
Tinha feito conta em guardanapo para provar que conseguiria se formar. Tinha repetido tantas vezes que só queria uma chance estável para cuidar da mãe. E agora carregava o peso da cidade nas costas, enquanto ele assinava contratos em salas refrigeradas. Na última rua da manhã, um garoto soltou uma piada grosseira sobre cheiro. Janaína ignorou. Davi, não. Deu 2 passos e parou antes de transformar aquilo em briga. Ela percebeu e foi até ele. Nem pensa. Você ouviu o que ele falou. Ouço todo dia. Isso não faz ficar menos nojento. Janaína apertou o maxilar. Se você comprar guerra por cada humilhação que eu já passei, não sobra um quarteirão de pé. Fica quieto. Ele respirou fundo e acatou. Quando ela voltou ao caminhão, disse sem olhar para trás. Ainda está valendo, no fim da rota. Aquilo bastou para ele continuar. O caminhão entrou no pátio da garagem municipal perto do meio-dia. O lugar tinha piso manchado, fila de veículos, gente saindo do turno e um cheiro forte de combustível e resíduo. Janaína pulou do estribo, falou alguma coisa rápida com o motorista, pegou uma garrafa d'água quase vazia e caminhou até uma torneira externa. Davi se aproximou devagar, já sem paletó, sem a pressa nervosa de antes. Ela lavou o rosto, molhou a nuca, tirou as luvas, conferiu de novo o corte do braço e só então falou. 5 minutos. Eu preciso de mais que isso. Eu não prometi mais que isso. Tudo bem. Ela se encostou numa parede lateral, mantendo distância suficiente para ir embora se quisesse. O uniforme, agora de perto, mostrava costuras gastas, pontos de remendo e marcas claras de uso. Davi percebeu a própria vontade de desviar o olhar para não parecer invasivo, mas também percebeu que desviar seria repetir o erro de sempre. Então, encarou a mulher inteira diante dele, sem filtro e sem defesa. Sua mãe sabia, Janaína disse. Não era pergunta. Pelo jeito, sabia. Ela foi a primeira. Davi ficou imóvel. Primeira em quê? Janaína deu um gole pequeno na água antes de responder. Primeira a aparecer na minha frente, com cara de quem vinha me ajudar e vontade de acabar comigo. O que ela fez? Sentou na mesa da lanchonete, onde eu trabalhava à noite, e disse que você ia viajar por ordem do seu pai. Falou que quando voltasse estaria comprometido com uma moça do mesmo nível, porque a empresa precisava desse casamento. Disse isso olhando para mim como quem fala do tempo. Davi sentiu o estômago fechar. Eu nunca soube. Claro que não. Você nunca soube de nada do que importava. Ele tentou falar, mas Janaína levantou a mão e continuou, como se precisasse aproveitar a rara disposição de mexer naquela ferida até o fim. Eu ri na cara dela. Disse que você não era mercadoria, que a empresa não decidia sua vida e que a gente ia conversar quando você voltasse. Ela não perdeu a calma. Só mudou de tom. Perguntou do meu endereço, do tratamento da minha mãe, da escola do meu irmão, da farmácia onde eu comprava os remédios. Sabia tudo. Aí falou de novo, bem devagar, que algumas portas se fecham sem fazer barulho. Eu fui embora tremendo. Davi sentiu a raiva subir do peito para a garganta. Minha mãe jamais... Janaína o interrompeu com um olhar duro. Não faz isso. Não me obriga a provar a dor que eu passei para você se sentir confortável. Ele baixou a cabeça no mesmo instante. Desculpa. 2 dias depois, sumiu uma pasta de documentos na empresa onde eu fazia estágio. Você lembra daquele estágio? Foi o primeiro que me deu esperança de sair das dívidas. Eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e atendia na lanchonete à noite. O segurança revistou a minha bolsa na frente de todo mundo. Não acharam nada, mas eu fui mandado embora do mesmo jeito. No fim da semana, a faculdade bloqueou minha bolsa porque eu não tinha mais vínculo com o estágio. No mês seguinte, minha mãe piorou. Eu comecei a pegar faxina, balcão, o que aparecesse. E você estava viajando, incomunicável, cercado pela sua família, acreditando no que eles quisessem.
Davi levou a mão ao rosto. Eu recebi uma mensagem do meu pai dizendo que você tinha sido pega roubando documento e que ele estava evitando um escândalo maior. E você acreditou. Eu estava a quase 1000 quilômetros daqui. Quando tentei falar com você, seu número não existia mais. Janaína assentiu sem surpresa, porque eu tive que vender o telefone para pagar consulta. Davi demorou a encontrar voz. Quando eu voltei, fui atrás de você. Foi tarde. Eu fui ao pensionato. Eu tinha saído. Fui à faculdade. Eu não conseguia mais pagar condução para ir até lá. Seu bairro, a dona do imóvel despejou a gente. Ele fechou os olhos. Tudo que tinha parecido vazio e suspeito na época, agora ganhava corpo. Meu pai me mostrou um comprovante de depósito na sua conta. Janaína riu, dessa vez com cansaço. Não era minha conta. Era de uma financeira que comprou as dívidas médicas da minha mãe. Seu pai pagou e depois espalhou que tinha me comprado. Meu Deus! Não, seu pai. A resposta veio seca, simples, sem elevação. Davi apoiou as mãos nos joelhos por um segundo. A imagem do pai, elegante, organizado, incapaz de levantar a voz em público, entrava em choque direto com o que ele estava ouvindo, mas não o bastante para parecer impossível. Havia sinais, pequenas crueldades ditas em nome de proteção, desprezos disfarçados de conselho, uma forma de esmagar sem sujar as próprias mãos. Ele tinha ignorado tudo porque, no fundo, sempre acreditou que amor seria suficiente para enfrentar a família depois. Não foi. Não esteve lá quando precisou. Janaína observou o silêncio dele e completou. O pior não foi perder emprego, nem faculdade, nem ouvir que eu deveria agradecer pela chance de sair quieta. O pior foi te ver na televisão semanas depois, num evento da empresa, sorrindo do lado do seu pai, como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, eu entendi que estava sozinha. Davi ergueu os olhos rápido. Aquilo foi uma assinatura com fornecedores. Eu cheguei de viagem e fui jogado naquela agenda. Eu não sorri porque estava bem. Eu mal dormia. Eu estava procurando você. Janaína deu de ombros. Na imagem parecia outra coisa. Eu sei. Ele respirou fundo e deu um passo mais perto. Ela não recuou, mas também não facilitou. Eu fiquei doente, Janaína. Bebi demais, briguei com meu pai, sumi do escritório por semanas. Depois me disseram que você tinha ido embora com outro homem. Apareceram fotos suas entrando num carro. Ela soltou um som incrédulo. O carro do vizinho que levou minha mãe para o hospital. Davi fechou a mão com força. Eu fui um idiota. Foi um homem criado para confiar mais na própria classe do que em mim. A frase não veio gritada. Justamente por isso doeu mais. Ele aceitou em silêncio. Janaína olhou para o chão molhado, apertou a garrafa vazia e falou com a fadiga de quem já contou aquilo só para si mesma muitas vezes. Você quer saber o que aconteceu comigo? Eu sobrevivi. Foi isso. Fiz caixa de mercado, trabalhei em cozinha, limpei clínica, dormi em cadeira de hospital, perdi minha mãe, ajudei meu irmão a não cair em coisa pior, passei em concurso temporário de limpeza urbana e fiquei porque era o que pagava todo mês. Eu não virei isso que você está vendo. Eu fui sendo empurrada até caber aqui, e ainda assim eu fiquei de pé. Não olha para mim como se eu tivesse acabado. Eu não acabei. Davi sustentou o olhar dela. Eu não estou te olhando assim. Está sim, com culpa, com revolta, com raiva da roupa, da rua, do caminhão. O erro começa aí. Meu trabalho não é vergonha. Vergonha foi o que fizeram para me tirar de tudo o que era meu. A frase mudou o eixo da conversa. Davi percebeu que o choque dele tinha ferido justamente no ponto errado. Não pela dureza da rotina dela, embora aquilo também o atingisse, mas por ter soado como se o trabalho a rebaixasse. Ele endireitou o corpo e falou com calma, escolhendo cada palavra.
Você tem razão. Eu errei no primeiro olhar. Não porque esse trabalho seja menor. Errei porque quando te vi, eu só consegui pensar em tudo o que te roubaram. E isso me deixou cego de novo. Desculpa. Janaína demorou para responder. O cansaço no rosto dela continuava ali, mas a defesa baixou um pouco. Você sempre falou melhor quando estava ferido. Talvez porque eu parasse de me esconder. Talvez o silêncio entre os dois não era leve, mas também já não era só ataque. Davi aproveitou a fresta. Posso te fazer uma pergunta, sem você ir embora? Depende da pergunta. Você ficou bem depois? Ela soltou o ar pelo nariz, quase rindo de incredulidade. Bem é uma palavra grande demais. Sozinha? Janaína o fitou com atenção nova. Por que você quer saber isso? Ele demorou um segundo. A resposta honesta podia complicar tudo, e ainda assim era a única possível. Porque eu nunca parei de me perguntar se alguém cuidou de você quando eu não estava. Ela baixou os olhos pela primeira vez. Não por submissão, por impacto. A boca dela tremeu num movimento mínimo, controlado logo em seguida. Teve dias em que ninguém cuidou. Janaína, não faz cara de dor por mim agora. Já passou. Não passou se ainda está em você. Está. E em você também pelo jeito. Um funcionário da garagem chamou Janaína pelo nome, avisando que o registro do turno precisava ser assinado. Ela respondeu que já ia e se virou para Davi antes de sair. Espera. Ele assentiu de imediato. O tempo que for. Não promete coisa grande, Davi. Você sempre foi bom em promessa grande. A frase tinha crítica, mas vinha menos afiada. Ela entrou num corredor lateral e ele ficou do lado de fora, olhando o pátio movimentado sem realmente ver nada. O nome dela ainda batia no peito dele como se fosse a primeira vez. Pensou na esposa, Nádia, e sentiu uma culpa diferente, mais adulta, mais triste. Nádia tinha sido uma mulher honesta, firme, inteligente. Sabia desde o começo que havia uma parte da história dele que nunca tinha sido encerrada direito. Embora ele jamais tivesse traído o casamento ou buscado Janaína depois de ter escolhido seguir. Construíram respeito, rotina e parceria verdadeira. Não foi casamento de fachada. Houve afeto, cuidado, doença, perda. Quando Nádia morreu, depois de meses entre hospital e casa, Davi achou que o coração tinha virado uma área interditada. Agora, parado diante do pátio da coleta, ele entendia que luto e amor antigo não ocupavam o mesmo lugar, mas podiam doer juntos. Quando Janaína voltou, trazia uma sacola simples com a roupa de troca na mão. Continuava de uniforme, mas tinha lavado o rosto melhor. Parou a poucos passos dele. Eu tenho meia hora antes do próximo serviço interno. Você trabalha de novo. Nem todo dia. Hoje sim. Então vamos ficar aqui mesmo. Ela arqueou uma sobrancelha. O empresário consegue conversar em pé do lado do caminhão? Se for o único jeito de não te perder de novo, consigo. Janaína olhou para ele como se tentasse decidir se aquela frase era sincera ou só antiga demais para não soar decorada. No fim falou, sua esposa morreu. Não era uma pergunta. Ele assentiu. Há quase um ano. Eu vi numa matéria da internet. Não sabia se era verdade. Era. Sinto muito. A compaixão dela, mesmo pequena, o desarmou por inteiro. Obrigado. Ela cruzou os braços e encostou de leve o ombro na parede. Vocês se amavam? Davi não fugiu. De um jeito diferente do que eu amei você. Janaína manteve o rosto neutro. Isso é resposta de homem que quer limpar a própria consciência. Talvez soe assim, mas é verdade. Ele passou a mão no cabelo e procurou palavras menos falhas. Eu respeitei a Nádia. Aprendi muito com ela. Estive com ela até o último dia. A doença dela destruiu a casa. E mesmo assim, ela foi digna o tempo todo. Eu não vou diminuir o meu casamento para parecer mais sincero com você.
Só que o que eu senti quando te vi hoje foi reconhecer uma parte de mim que eu achei que tinha morrido muito antes de ela adoecer. Janaína respirou fundo, recebendo aquilo sem amolecer depressa. Eu não quero ocupar lugar de fantasma nem de viúva. Eu não estou te oferecendo lugar nenhum. Ainda, estou tentando não mentir. Bom começo. Davi arriscou um passo. E você? Teve alguém? Janaína demorou a responder, olhando o movimento da garagem. Teve gente que tentou. Teve homem bom. Teve homem ruim. Teve homem que viu cansaço e achou que eu ia aceitar qualquer coisa. Teve homem que achou bonito eu dar conta de tudo sozinha, desde que eu não tivesse opinião. Teve homem que sumiu quando percebeu que minha vida não cabia numa noite leve. E teve amor, ela pensou, do jeito que eu tive com você, não. Davi absorveu cada palavra em silêncio. Por que não? Janaína sorriu sem felicidade. Porque depois de perder uma vez do jeito que eu perdi, a gente aprende a desconfiar de tudo o que parece grande. Ele queria tocar a mão dela. Não tocou. Em vez disso, perguntou o que vinha prendendo na garganta desde a rua. Por que você não me procurou depois que tudo passou? Janaína virou o rosto para ele inteira, como quem decide se ainda vale a pena machucar com a verdade. Porque nunca passou. Passou o bastante para você me odiar por anos. Eu não disse que te odiei por anos. Eu disse que te carreguei por anos. É diferente. Davi ficou mudo. Ela prosseguiu com a voz mais baixa. Eu pensei em ir atrás de você mais de uma vez, quando minha mãe morreu. Quando eu passei na seleção da limpeza e fiquei com vergonha de ser vista por qualquer pessoa do meu passado. Quando vi sua foto no jornal recebendo prêmio de empresário jovem. Quando vi a notícia do seu casamento. Quando vi a notícia da morte da Nádia. Toda vez eu abri e fechei essa porta dentro da cabeça. E toda vez eu concluí que chegar até você ia me custar mais do que eu podia pagar. Você acha que eu teria virado as costas? Naquela época, não sei. Depois do que fizeram, eu não confiava mais em nada do que vinha do seu nome. Davi olhou para o chão, sentindo o peso simples dessa realidade. O sobrenome dele tinha sido arma para muita gente. Eu deixei isso acontecer. Sim, ela não suavizou. Mas também não foi só você. Teu pai era um homem frio. Tua mãe sabia exatamente onde apertar. E eu era só uma moça cansada, tentando não perder a casa. O nome do pai ficou no ar. Walter morrera 2 anos antes, de forma rápida, cercado de homenagens empresariais e discursos sobre liderança. Davi se lembrou do velório, da sensação incômoda de nunca ter chorado de verdade. Agora entendeu mais um pedaço do porquê. Um ruído de metal no pátio fez Janaína olhar o relógio. Eu devia entrar. Não vai. Eu preciso. Me dá mais um pouco. Ela soltou um suspiro longo e chamou um vendedor que passava perto do portão. Comprou 2 cafés em copo de plástico. Entregou um para ele. 10 minutos. E não se ilude, café não reconcilia 15 anos. Davi aceitou o copo com um meio sorriso triste. Ainda sem açúcar? Ainda. Você lembrava? De tudo o que era seu. Janaína percebeu o que tinha dito e levou o copo à boca para esconder o abalo. Davi não insistiu, mas aquele detalhe ficou entre os dois como uma verdade simples demais para ser negada. Beberam em silêncio por alguns segundos. O café estava quente, forte e ruim, como quase todo café de portaria, terminal e pátio de serviço. Mesmo assim, pareceu o primeiro gesto civilizado do dia. Davi resolveu fazer a pergunta que devia ter feito desde o começo. O que você quer de mim agora? Janaína respondeu sem hesitar. Que você não me invente, nem para me salvar, nem para aliviar sua culpa. Se quiser saber a verdade, escuta. Se quiser reparar alguma coisa, pergunta antes. E, se for embora de novo, vai de vez. Eu não quero ir embora. Você não sabe o que quer. Você está em choque. Eu estou em choque, sim, mas não é só isso.
Janaína mexeu no copo com a ponta do dedo pensativa. Quando eu te vi hoje, achei que você ia fazer o que todo mundo do seu meio faz. Falar baixo, me chamar num canto, oferecer dinheiro, cartão de visita, promessa de advogado. Você ficou. Isso me irritou. Mas ficou. Davi respirou fundo. Porque eu fiquei devendo muito antes de ficar viúvo, rico ou qualquer coisa. Fiquei devendo quando não te ouvi. Ela o observou em silêncio. Se eu te contar tudo, a sua vida muda. A minha vida já mudou quando eu te reconheci na traseira daquele caminhão. Janaína apertou a boca de novo. Dessa vez, não para segurar raiva, para segurar outra coisa. Ela colocou o copo vazio no lixo, ironia que nenhum dos dois comentou, e decidiu continuar. Depois que minha mãe morreu, eu tentei retomar a faculdade. Não deu. Eu saía de um turno, corria para outro, voltava com o corpo pedindo cama e a cabeça pedindo silêncio. Meu irmão ainda era novo. Eu precisava escolher todo mês se pagava aluguel inteiro ou comprava remédio e comida melhores. Aí o concurso temporário saiu. Eu entrei para a limpeza urbana achando que seria por pouco tempo. Não foi. Teve estabilidade, teve carteira assinada, teve direito que eu nunca tinha tido. Eu agarrei isso e parei de sonhar alto porque sonhar alto tinha ficado caro. Davi ouviu sem interromper, mas você queria outra coisa. Querer não paga conta. Ainda assim. Janaína cansou da pergunta e respondeu de uma vez. Eu queria ter me formado. Queria ter trabalhado em escritório. Queria poder chegar em casa sem o corpo estourado. Queria levar minha mãe numa consulta particular quando ela ainda respirava melhor. Queria não ter sido tratada como ameaça por amar alguém acima do meu bairro. Satisfeito? Não, porque isso não me deixa satisfeito. Só me deixa pior. Bom, então está entendendo. Ele concordou com a cabeça. Não havia defesa digna. Janaína apoiou as mãos nos bolsos do uniforme e o encarou de frente. Mas não ache que eu estou te contando isso para você me ver como coitada. Eu tenho orgulho de não ter roubado, de não ter me vendido, de não ter largado quem dependia de mim. Eu estou cansada, sim. Tenho marcas, dívidas que demoram, medo de ficar doente porque faltar trabalho pesa. Mas eu continuo em pé. E você vai respeitar isso se quiser ficar mais de 10 minutos na minha frente. Davi assentiu outra vez. Eu respeito. Então começa parando de me olhar como se eu fosse lembrança quebrada. Você não é quebrada. Não, só fui muito empurrada. E eu quero saber quem mais empurrou. Janaína riu fraco. Você vai ter uma lista grande. Davi pensou na mãe de novo. Pensou na possibilidade de que muito do império da família tivesse sido construído também em cima de vidas menores, esmagadas sem testemunha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha do próprio sobrenome de um jeito físico, quase sujo. Eu vou falar com ela hoje. Janaína ficou séria. Não fala meu nome se você não tiver estômago para ouvir o resto. Eu tenho. Tem mesmo? Porque quando a verdade sair inteira, não vai sobrar culpa organizada, dessas que você resolve com o advogado. Vai sobrar passado vivo. Eu prefiro isso a continuar cego. Janaína deixou que a frase assentasse antes de responder. Cego você já não está. Agora falta ver até o fim. O relógio do pátio apitou a troca de turno interno. Ela endireitou os ombros e falou. Eu tenho que entrar. Quando eu posso te ver de novo? Ela abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Parecia pesar não a resposta, mas o que qualquer resposta significaria. Hoje à noite, talvez. Talvez onde? Não me pressiona. Davi segurou o impulso de insistir. Tudo bem. Janaína deu 2 passos, depois voltou. Você ainda mora no mesmo bairro nobre de sempre? Ele quase sorriu pelo jeito como ela disse, sem amargura teatral, só cansada. Não. Depois que a Nádia morreu, fiquei mais no apartamento do centro, perto da empresa. Sozinho,
sozinho. Ela assentiu como quem anota uma informação sem admitir que anotou. Eu termino aqui às 4. Eu espero. Davi... Ela olhou para o rosto dele com um pedido estranho, mais frágil do que vinha mostrando desde manhã. Não me faz me arrepender de te deixar ficar. Ele respondeu baixo, firme. Eu não vou. Janaína entrou no galpão e desapareceu atrás de uma porta de metal. Davi ficou no pátio por alguns minutos, tentando controlar o próprio corpo. A vontade de resolver tudo ao mesmo tempo quase o sufocava. Ir à casa da mãe, exigir documentos da época, revirar arquivos, contratar alguém para refazer rastros bancários, achar quem demitiu Janaína, quem cancelou a bolsa, quem fabricou a história do roubo. Mas havia outra urgência, maior e mais humana. Não perder a chance rara que ela tinha dado. Então, ficou. Sentou num banco de cimento perto do portão da garagem. Ignorou o calor que subia do asfalto e passou a tarde entre ligações remarcadas, mensagens curtas e longos períodos olhando sem ver o movimento da rua. Em certo momento, a assistente dele ligou de novo e perguntou se estava tudo bem. Ele disse a verdade em versão mínima. Não, mas acho que pela primeira vez isso é importante. Quando desligou, recebeu mensagem da mãe. Precisamos conversar com calma antes de você fazer besteira. Aquilo bastou para confirmar mais do que negar. Sônia não perguntou se Janaína estava bem. Não perguntou como a encontrou. Não negou de imediato, só falou em controlar dano. Davi guardou o celular no bolso e percebeu com clareza que parte do homem que tinha sido criado para proteger o nome da família ainda vivia nele, e que matá-lo talvez fosse o único jeito de merecer ficar perto de Janaína outra vez. A tarde andou lenta. Funcionários saíam, entravam, riam alto, comiam de marmita, fumavam na sombra. Ninguém mais prestou tanta atenção no homem de roupa cara esperando do lado de fora, porque o mundo se acostuma rápido com o estranho quando o estranho insiste. Pouco depois das 4, Janaína reapareceu, já trocada por cima, usando uma camiseta simples no lugar da camisa grossa do uniforme, mas ainda com a calça laranja e as botas. O cabelo preso, antes escondido pelo boné, agora aparecia apertado num coque baixo. Ela trazia a sacola no ombro e o rosto exausto de quem tinha vivido 2 jornadas num só dia. Quando o viu ainda ali, não demonstrou surpresa. Você ficou. Eu disse que ficava. Não achei que fosse até o fim. Eu também não sabia se conseguia, mas fiquei. Ela apontou com o queixo para uma lanchonete simples do outro lado da rua. Vamos ali. Não tenho tempo para cerimônia. Atreçaram em silêncio. Sentaram numa mesa de fórmica perto da parede, com um ventilador barulhento acima da porta e cheiro de óleo antigo no ar. Davi pediu água. Janaína pediu um prato feito pequeno, sem se preocupar em parecer elegante diante dele. Aquilo o atingiu também, não pela simplicidade do pedido, mas porque ela tinha passado o dia inteiro trabalhando e só então estava parando para comer de verdade. Quando a comida chegou, ele disse o que lhe veio sem filtro. Você está com fome desde cedo. Janaína levantou os olhos do prato. Estou acostumada. Isso não devia ser normal. Tem muita coisa que não devia. Ela comeu 2 garfadas antes de continuar. Se você quer saber por que eu aceitei vir até aqui, não é porque mudou de roupa e ficou com cara menos perdida. É porque eu estou cansada de ser a única pessoa carregando essa história inteira. Então, divide comigo. Não fala assim como se dividir consertasse. Dividir é só o começo. Davi assentiu. Eu aceito o começo. Janaína bebeu água, respirou e decidiu seguir por um caminho mais duro. Você lembra da última vez que a gente se viu de verdade? Não na televisão, não em foto. Eu digo pessoalmente. Ele lembrou na hora. Uma noite abafada, ponto de ônibus, discussão sobre viagem, ele prometendo voltar rápido, ela pedindo só uma ligação no primeiro dia. Lembro.
Você me beijou e disse que ninguém ia decidir por nós. A lembrança doeu pela exatidão. Eu falei isso. Falou. E eu acreditei. Foi isso que mais me quebrou depois. Não a ameaça da tua mãe. Não a armação do teu pai. Foi perceber que eu tinha confiado no único lugar em que eu não devia ter confiado tanto. Davi deixou a água de lado. Você devia ter confiado. Eu que falhei. Demorou, mas você finalmente disse a frase certa. Ele passou a mão no rosto de novo, cansado de si mesmo. Eu falhei. Janaína mastigou devagar, olhando-o por cima do prato. Quando você saiu da minha vida, eu ainda tinha força para te odiar. Depois a vida foi piorando e o ódio virou só uma parte pequena. O resto era medo, trabalho, remédio, conta atrasada, consulta, fila, barulho, cansaço. Você foi virando memória em pedaços. Seu jeito de mexer no relógio quando estava nervoso, seu costume de começar frase e mudar no meio, o jeito de me chamar de Jan sem perceber. O apelido caiu entre os dois como algo proibido. Davi abriu a boca, parou e ela continuou. Eu fui te perdendo aos poucos até quase não sobrar nada. Aí, em dias aleatórios, uma música, um cheiro de café, um homem de camisa azul atravessando a rua, qualquer coisa e pronto, voltava tudo. Comigo também. Não duvido. Mas com você o mundo seguia limpo depois. Comigo não. Ele aceitou o golpe sem defesa. Você tem razão. Eu sei. Janaína terminou metade do prato e empurrou um pouco a comida, sinal de que a fome já tinha encontrado o limite do corpo cansado. Teve uma época em que eu achei que se te encontrasse de novo, eu ia cuspir na sua cara ou atravessar a rua. Hoje eu não fiz nenhum dos dois. Sabe por quê? Não. Porque quando eu olhei para você de perto, vi um homem muito mais cansado do que a foto do jornal mostra. Davi respirou fundo. Eu estou. A viuvez pesa? Pesa. Ele resolveu não esconder nada. Nádia ficou doente rápido. Eu passei meses levando o trabalho para o hospital. Depois, levei o hospital para dentro de casa. Quando ela morreu, todo mundo me cercou de cuidado por algumas semanas. Depois a vida voltou ao normal para todos e ficou parada só para mim. Eu mergulhei na empresa porque era o que sobrava funcionando. Hoje eu saí de casa pensando em planilha, banco, expansão. Aí eu te vi. Janaína o observou por longos segundos. E nada mais ficou do mesmo tamanho. Ela desviou o olhar para o prato. Não me diz esse tipo de coisa se você não souber sustentar amanhã. A conversa poderia ter acabado ali, num limite razoável de dor e confissão. Mas havia algo em Janaína ainda segurando o essencial. Davi sentia. Não era só o passado com a família. Havia outra camada, uma cautela mais funda, que fazia ela medir cada frase antes de entregar. Ele decidiu não atacar de frente. Como você vem trabalhar? Ela franziu a testa com a mudança súbita. Ônibus. Todo dia? Todo dia? Que horas você acorda? Depende. Ela percebeu onde ele queria chegar e cortou antes. Não faz isso. Isso o quê? Não começa a me imaginar em detalhe para sofrer no lugar errado. Davi balançou a cabeça. Eu só quero saber como é sua vida agora. Janaína encostou as costas na cadeira. Minha vida agora é acordar cedo, deixar o café passado, organizar o que precisa, pegar condução, trabalhar, voltar, fazer o resto. Às vezes tem plantão extra, às vezes tem exame de alguém, às vezes tem conta, às vezes tem noite boa, quase sempre tem cansaço. Davi ouviu a palavra exame e levantou os olhos. Alguém? Janaína pegou o copo e bebeu sem pressa. Não muda de assunto. Não foi isso. Foi, sim. E eu ainda não decidi se você já pode entrar nessa parte. O coração dele bateu diferente. Não por entender, mas por sentir que ali havia uma porta fechada de propósito. Ele não insistiu. Tudo bem. Ela pareceu avaliar se ele tinha realmente entendido o limite.
Como ele ficou quieto, ela relaxou um pouco. Eu moro a uns 40 minutos daqui. Lugar simples. Não é o fim do mundo, apesar do que muita gente acha quando vê meu uniforme. Posso te levar hoje? Janaína quase sorriu, cansada. Já começou. É só uma carona. Carona é aproximação. Aproximação é risco. Risco para quem? Para mim. A resposta veio pronta demais para ser inventada na hora. Davi percebeu e guardou mais uma pergunta para depois. Então eu te acompanho até o ponto. Também não. Janaína. Davi, aprende uma coisa. Tem gente na minha vida que não está pronta para o seu nome. E talvez nunca esteja. Ele segurou o impulso de perguntar quem. Escolheu outra direção. Você me odeia agora? Janaína o olhou como se a pergunta viesse de um homem muito mais novo. Você ainda mede sentimento em palavra fechada. Amor, ódio, perdão. A vida não ficou simples assim para mim. Eu sinto muita coisa ao mesmo tempo quando olho para você. Me diz uma. Raiva. Outra. Ela hesitou, e esse pequeno atraso respondeu antes da palavra. Saudade. Davi sentiu o ar falhar. Janaína viu e continuou, talvez por crueldade, talvez por honestidade. Também sinto vontade de levantar e ir embora. Também sinto vontade de saber como teria sido se você tivesse me escolhido de verdade. Também sinto vergonha de você me ver depois de tantos anos num dia como hoje. Também sinto raiva de sentir vergonha, porque eu não devia. Eu não quero que você tenha vergonha de mim. Não é de você, é de mim na frente de você. Foi isso que fizeram. Eu sei racionalmente que trabalho digno é trabalho digno, mas a humilhação repetida entra na pele. Quando te vi de terno na rua, por um segundo eu voltei a ser a menina que ouviu a tua mãe dizendo que gente como eu só se aproxima por interesse. Davi se inclinou sobre a mesa sem encostar. Olha para mim. Você nunca foi pouca coisa. Nunca. Eu fui covarde. Minha família foi cruel. Mas você nunca foi pouca coisa. Janaína sustentou o olhar dele por um longo tempo. Os olhos encheram, não de choro solto, mas daquela água teimosa que aparece quando a pessoa está cansada demais para continuar fingindo que não doeu. Ela respirou pelo nariz, firmou o maxilar e respondeu baixo. Se você tivesse dito isso na hora certa, minha vida tinha sido outra. Davi aceitou. Não havia frase que competisse com aquilo. O garçom passou, perguntou se queriam mais alguma coisa. Janaína negou. Davi também. Quando saíram da lanchonete, a luz do fim da tarde começava a baixar entre os prédios. O movimento da rua aumentava de novo. Janaína ajustou a alça da sacola no ombro e ficou de frente para ele na calçada. Eu preciso ir. Me fala onde te encontro amanhã. Você ainda acha que amanhã depende só de você querer? Eu posso tentar. Pode. Ela deu um passo para trás, como quem ia encerrar de vez, mas parou. Parecia em luta consigo mesma. Davi já tinha percebido essa hesitação nela desde o café ruim do pátio. Havia algo chegando à borda. Tem mais alguma coisa, ele disse. Não era acusação. Era constatação. Janaína soltou o ar devagar. Tem. Então me conta. Ela olhou em volta, viu um ônibus passar, 2 adolescentes rindo no ponto, uma senhora equilibrando sacolas, o caminhão de lixo distante fazendo outra curva. O mundo continuava indiferente, e talvez por isso ela tenha escolhido falar. Você acha que o pior que me aconteceu foi tua família me afastar de você? Não foi? Ela demorou um segundo. Foi grande. Mas não foi só isso. O peito dele apertou. O que mais houve? Janaína passou a mão na testa como se estivesse decidindo se ainda tinha força para mais uma verdade naquele dia. Naquela época, depois que você viajou e tudo desabou, eu comecei a passar mal. Achei que era estresse, falta de comida, cansaço. Davi ficou imóvel.
O barulho da rua pareceu ir para longe. Janaína. Ela ergueu o rosto, agora sem dureza nenhuma, só com um cansaço muito fundo. Eu descobri algumas semanas depois. Ele não piscou, não perguntou. O corpo inteiro dele já sabia o tipo de frase que vinha e, ao mesmo tempo, recusava acreditar. Janaína prosseguiu sem aliviar. Eu tentei te procurar de novo. Fui até a portaria do prédio antigo da tua família. Não me deixaram entrar. Deixei recado. Ninguém retornou. Tentei pelo escritório. Disseram que você estava fora. Tua mãe me encontrou antes que eu conseguisse insistir mais. Davi sentiu o sangue gelar. Ela sabia. Sabia. O que ela fez? Disse que, se eu aparecesse de novo, você ia negar, teu pai ia me esmagar e eu ainda ia acabar sem trabalho e sem teto com uma criança no colo. A última palavra bateu nele com força limpa. Criança. Não futuro. Não possibilidade. Criança. Ele deu um passo para frente sem perceber. Você está dizendo... Janaína ergueu a mão pedindo que ele calasse. Eu estou dizendo que minha vida não ficou pesada só porque perdi estágio, bolsa e mãe. Ficou pesada porque eu precisei escolher sozinha tudo o que duas pessoas tinham começado juntas. Davi levou a mão à boca, depois à testa, depois baixou de novo, incapaz de organizar o corpo. Meu Deus! Para de chamar Deus! Ele não veio naquela época. Janaína, eu não sabia. Eu sei que não sabia. Essa é a única razão de eu ainda estar falando com você. A voz dela não estava mais dura. Isso era pior. Estava ferida de um jeito antigo, administrado, quase calmo. Você... Ele tentou formular e falhou. A criança... Janaína olhou fixo para ele. Cresceu. Davi fechou os olhos. O asfalto sob os pés pareceu perder firmeza. Você teve... Ela interrompeu com a mesma economia grave. Tive. Menino? Menina? A pergunta saiu baixa demais para ser digna. Janaína apertou a alça da sacola. Não é assim que você vai entrar nessa história. Me desculpa. Eu sei. Você quer correr para a parte que cabe no peito. Mas antes tem o resto. Tem o silêncio, tem o medo, tem as noites sem dinheiro, tem febre, tem ônibus lotado, tem escola, tem pergunta sem resposta, tem olhar de gente intrometida, tem a parte em que eu precisei ser mãe e pai, sem ter condição de ser nem uma coisa nem outra direito no começo. Davi sentiu os olhos arderem e não tentou esconder. Por que você nunca me disse depois? Janaína respondeu sem elevar a voz. Porque quando eu finalmente consegui respirar, você já era um homem cercado de segurança, compromisso e sobrenome. Depois veio o casamento. Depois vieram os anos. Eu não ia bater na tua porta para virar escândalo de família rica. Eu tinha uma criança para proteger, não uma guerra para vencer. Você devia ter me dado a chance. Chance? Ela deu um passo na direção dele. Não para atacar, mas para fazê-lo ouvir. Eu te procurei quando ainda havia tempo de ser escolha. Depois, o que sobrou foi sobrevivência. E sobrevivência não espera a aprovação de ninguém. Davi passou a mão pelos olhos, finalmente deixando a emoção aparecer sem cálculo. Eu tenho um filho? Janaína sustentou o olhar dele. A rua seguia viva ao redor, e ainda assim tudo parecia reduzido à resposta dela. Você tem uma vida inteira que não viu. Ele respirou como se o peito não acompanhasse. Quantos anos? Não vou responder isso aqui no meio da calçada como se fosse dado de ficha. Janaína, por favor. Ela apertou o maxilar. O pedido dele não encontrou indiferença, mas encontrou medo. Um medo maduro, treinado. Você entende o tamanho disso? Eu estou tentando. Não, você está sentindo o impacto. Entender é outra coisa. Davi baixou o tom. Então me ensina. Pela primeira vez desde manhã,
Janaína sorriu de um jeito quase triste, quase cansado demais para existir. Você ainda acha que eu tenho energia para te ensinar a ser homem depois de tudo? Não, mas eu posso aprender se você me deixar ficar perto. Janaína olhou para a rua de novo. Um ônibus encostava no ponto mais adiante. Ela sabia que precisava decidir naquele minuto se o deixaria entrar um pouco mais ou se fecharia tudo outra vez. Não é só comigo, disse por fim. Nunca mais foi só comigo. Davi entendeu. A palavra criança voltava inteira, agora com peso real, com rosto imaginado, com anos perdidos, com perguntas que ele nem sabia fazer. Ele sabe de mim? Janaína demorou a responder. Sabe que existe um pai, não sabe o homem. Por quê? Porque eu não ia construir um santo e também não queria construir um monstro. Eu só disse que houve uma história interrompida antes da hora. Davi fechou os olhos, ferido pela dignidade daquele cuidado. Ela podia ter destruído a imagem dele completamente. Não fez. Eu não mereço a forma como você preservou isso. Eu não preservei por você. Preservei por quem precisava crescer sem veneno. O ônibus abriu a porta. Janaína não entrou. Ficou parada, Davi mal respirava. Ela parecia cansada de manter tudo entre dentes, e esse cansaço talvez fosse maior que o medo naquele instante. Hoje cedo, antes de eu sair, eu preparei lanche, separei caderno e falei para voltar direto da escola. Passei o resto do dia recolhendo lixo, ouvindo buzina, correndo contra horário, e de repente dei de cara com você no meio da rua, me olhando como se tivesse encontrado um fantasma. Eu quase fui embora sem dizer nada, quase. Mas tem horas em que a vida empurra a gente para o ponto em que esconder passa a doer mais do que contar. Davi concordou com a cabeça, incapaz de interromper. Janaína continuou, cada palavra colocada com esforço. Se eu abrir essa porta, não tem volta. Você não vai poder fingir que nunca soube. Sua mãe não vai poder fingir que só me afastou de você. E eu não vou poder controlar o tamanho do estrago se der tudo errado. Eu não vou fugir. Você já fugiu uma vez, sem saber do que estava fugindo. Mesmo assim, fugiu. Davi recebeu, não discutiu. Então me dá a chance de não fugir agora. Janaína estudou o rosto dele por alguns segundos, como se quisesse encontrar o rapaz que tinha sido e medir o que restava no homem diante dela. Talvez tenha encontrado alguma coisa. Talvez só tenha aceitado que o destino já tinha ido longe demais para retroceder. Ela deu um último passo, ficando perto o bastante para ele ver o quanto aquele dia pesava no rosto dela. A voz saiu baixa, firme e sem espaço para fuga. Antes de você dizer que vai consertar qualquer coisa, escuta bem, Davi. A menina que me espera em casa todos os dias é sua filha. O corpo de Davi perdeu a firmeza por dentro, mas ele continuou olhando para Janaína como se qualquer movimento errado pudesse apagar a única verdade que importava naquele momento. A rua seguia viva, o ônibus abriu a porta, alguém atravessou correndo, um carro buzinou mais adiante, mas nada chegava inteiro nele. Só o rosto dela, a voz firme e a noção brutal de que existia uma filha esperando em casa sem nunca ter visto o pai. Ele passou a mão no rosto, respirou 2 vezes até conseguir falar e, quando falou, a voz saiu baixa, quebrada, sem defesa. Você está dizendo que eu tenho uma filha. Janaína sustentou o olhar. Estou dizendo que você tem uma vida inteira que não viu. Ele fechou os olhos por um segundo. Quantos anos? 14. A resposta bateu nele com força limpa. 14 aniversários, 14 voltas às aulas, 14 perguntas, 14 ausências. Davi olhou para a calçada, depois de novo para Janaína. Ela sabe de mim? Sabe que existe um pai, sabe que houve mentira, distância e silêncio. Não sabe teu rosto, teu jeito, tua voz, teu cheiro, tua presença. Ela conhece a falta, não conhece o homem.
Ele engoliu em seco. Por que você não me procurou depois? Janaína apertou a alça da sacola. Porque eu fui atrás quando ainda dava tempo de ser escolha. Procurei teu prédio, tentei teu escritório, deixei recado. Voltei mais de uma vez. Tua mãe me achou antes. Disse que você ia negar tudo, que teu pai ia me esmagar e que eu ia acabar sem teto com um bebê no colo. Eu estava sem emprego, sem bolsa, com minha mãe doente e sem saber o que fazia no dia seguinte. Eu tinha uma criança para proteger, não uma guerra para vencer. Davi balançou a cabeça devagar, já sem conter os olhos cheios. Eu não sabia. Eu sei que não sabia, ela respondeu. Se eu achasse que sabia, você não estaria ouvindo isso de mim. Mas isso não apaga o resto. Você acreditou no pior sobre mim quando foi mais fácil acreditar. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Então, escuta até o fim. Você não vai aparecer do nada na vida dela. Não vai para a escola, não vai mandar presente, não vai usar teu nome para entrar onde eu passei anos protegendo sozinha. Eu decido o ritmo. Se você atropelar, acaba aqui. Davi concordou na mesma hora. Eu faço do teu jeito. Ela endureceu o rosto. Não fala como se obedecer agora apagasse 14 anos. Não apaga, ele disse, mas eu posso começar certo. Janaína respirou fundo, exausta demais para brigar mais naquele instante. Veremos. Ela saiu antes que ele pedisse mais. Davi ficou parado até ela desaparecer na esquina, entrou no carro e só conseguiu ligar o motor minutos depois. Naquela noite ele foi direto para a casa da mãe. Não avisou, não pediu licença, não se preparou. Entrou com a frase presa no peito e encontrou Sônia na sala, sentada como quem já sabia que a hora tinha chegado. Ela se levantou ao vê-lo, mas a postura firme não escondeu o incômodo. Davi nem tentou rodear. Você sabia? A mãe demorou 1 segundo além do aceitável. Soube depois. Depois quando? Quando a situação já estava fora de controle. Ele riu sem humor. Você sabia que eu tinha uma filha e me deixou viver 14 anos sem saber. Sônia apertou os dedos em torno do copo d'água. Seu pai queria proteger você. Proteção? A voz dele subiu. Menti que ela me traiu. Armar para ela perder emprego, destruir a bolsa, pagar dívida para parecer que ela me vendeu, esconder uma gravidez e me arrancar da vida da minha filha. Isso é proteção? A mãe tentou sustentar a mesma lógica fria de sempre. Você era jovem, impulsivo, estava prestes a jogar seu futuro fora por uma relação que não tinha estrutura nenhuma para o seu mundo. Davi deu um passo à frente. Talvez o problema sempre tenha sido esse. Eu nunca quis o teu mundo tanto quanto vocês achavam. Sônia endureceu. Você não sabe do que está falando. Sei, sim, sei que vocês roubaram 14 anos da minha vida, destruíram a dela e chamaram isso de prudência. Ela tentou controlar o tom. Aquela moça, Davi a cortou. Ela tem nome e é a mãe da minha filha. O silêncio pesou na sala. Sônia desviou o olhar pela primeira vez. Eu achei que com o tempo você seguiria em frente. Davi respondeu com uma calma muito pior que grito. Eu segui, casei, trabalhei, enterrei minha esposa, virei o homem que vocês queriam por fora, e agora descubro que fizeram isso em cima da vida de uma mulher inocente e de uma menina que cresceu sem pai. Escuta muito bem, você não vai chegar perto delas, não vai mandar ninguém, não vai descobrir endereço, escola ou rotina. Se eu souber de um movimento sequer, eu rompo com tudo o que ainda me prende a esta família. Sônia arregalou os olhos. Você não faria isso. Eu já deveria ter feito. Ele saiu sem esperar resposta. Na tarde seguinte, Janaína mandou uma mensagem curta com um endereço e um horário. Davi chegou antes, desceu do carro 2 ruas antes da praça e caminhou até encontrá-la. Ela estava de roupa comum, sem o uniforme laranja, mas com o mesmo cansaço contido no rosto e a mesma firmeza no corpo. Eu disse que ela passaria por aqui depois do reforço, Janaína falou. Se ela travar, você não força.
Se ela ficar com raiva, você aguenta. Se ela quiser ir embora, vai embora. Hoje não é sobre você, Davi assentiu. Eu entendi. Ela negou com a cabeça. Ainda não, mas já ouviu. Esperaram em silêncio. Quando Lívia apareceu na esquina com mochila nas costas e o passo rápido de quem já queria chegar em casa, Davi sentiu o ar falhar. Ela viu a mãe primeiro, depois viu o homem ao lado dela, diminuiu o ritmo e parou alguns metros antes. Olhou para os dois, ligou os pontos em segundos e perguntou sem rodeio. É ele? Janaína assentiu devagar. Lívia então encarou Davi com um tipo de firmeza que não era infantil. Você é meu pai? Ele respondeu sem tentar parecer digno. Sou, ou devia ter sido desde o começo. Ela não se aproximou. Você sabia de mim? Não. Nunca. Nunca. Lívia virou o rosto para a mãe. Você falou a verdade? Falei, Janaína respondeu. A menina voltou para Davi. Então por que você não procurou? Ele respirou fundo. Eu procurei tua mãe na época, mas fui enganado e acreditei em mentiras. Isso não apaga minha ausência. Só explica por que eu não soube que você existia. Lívia apertou a alça da mochila. Conveniente. Eu sei que parece, ele disse, mas é a verdade. Ela ficou alguns segundos olhando para ele, depois sentou num banco e cruzou os braços. 5 minutos. Davi permaneceu de pé, respeitando a distância. Você foi casado? Ela perguntou. Fui. Tem outros filhos? Não, você é a única. Ela desviou os olhos rápido, como se a frase tivesse tocado num lugar mais fundo do que queria mostrar. Você é rico? Janaína quase falou alguma coisa, mas Lívia levantou a mão. Eu quero saber. Davi respondeu. Tenho dinheiro, sim. Então você vai demorar para entender muita coisa daqui. Ele assentiu. Vou. Mas posso aprender. Lívia o examinou mais um pouco. Você parece nervoso. Estou. Bom. Ela respirou fundo. Eu imaginei esse dia várias vezes. Em algumas você era um canalha. Em outras você nem existia. Ainda não sei em qual versão você entra. Davi aceitou o golpe. Você não precisa decidir hoje. A menina então fez a pergunta que o desmontou por completo. Se você soubesse, tinha ficado? Ele demorou 1 segundo, porque não queria responder bonito. Queria responder certo. Eu era mais fraco do que achava naquela idade, mas depois de saber, eu não teria abandonado você. Lívia sustentou o olhar dele em silêncio. Talvez eu não acredite ainda. Tudo bem, ele respondeu. Você não me deve confiança rápida. Os 5 minutos viraram quase meia hora. Quando se levantou para ir embora, ela olhou para a mãe, depois para ele, e perguntou sem encenar frieza. Você vai querer me ver de novo? Davi respondeu com a voz falhando. Se você deixar, eu vou querer pelo resto da minha vida. Ela respirou fundo, como se estivesse brigando consigo mesma, e soltou um tá baixo, mas real. Antes de ir, perguntou à mãe. Ele sabe onde a gente mora? Ainda não, Janaína respondeu. Lívia pensou por 2 segundos. Pode ir hoje, só não entra achando que vai resolver tudo. O apartamento era pequeno, limpo, organizado no limite do esforço diário. Nada ali pedia pena. Tudo pedia respeito. Davi entrou devagar e sentiu o peso exato do que Janaína tinha construído sem ele. A mesa estreita, os cadernos na estante, a pia arrumada, a roupa secando dentro de casa, a geladeira com bilhete preso por imã, o ventilador antigo na sala. Lívia largou a mochila numa cadeira. Meu quarto é pequeno, então não faz cara. Davi olhou para ela e respondeu na hora. Eu não vim medir nada disso. Janaína ouviu e ficou em silêncio. Lívia foi se trocar e os dois ficaram sozinhos na sala por alguns segundos. Davi olhou ao redor mais uma vez e falou baixo. Você fez tudo isso sozinha. Janaína cruzou os braços. Fiz porque alguém tinha que fazer. Ele aproximou-se um pouco, mas sem invadir.
Eu não sei como pedir perdão por um tamanho desses. Ela respondeu com cansaço, não com dureza. Talvez porque perdão não seja a primeira coisa que importa. Então o que importa? Janaína olhou para o corredor. Não quebrar o que restou inteiro. Quando Lívia voltou, fez café e começou a perguntar coisas práticas, quase como se o testasse por outro caminho. Se ele sabia cozinhar, se já tinha pego o ônibus lotado, se sabia trocar resistência de chuveiro, se fazia conta de cabeça, se dormia mal. Davi respondeu tudo, inclusive o que o fazia parecer pequeno. Não sei trocar resistência, confessou. Lívia riu. Mãe, ele é meio perdido. Janaína respondeu da pia. Isso eu já sabia há muito tempo. O clima mudou ali. Não virou leve, mas ficou menos armado. Antes de ir embora, Davi trocou número com a filha. Ela digitou e avisou com a seriedade mais engraçada do mundo. Não manda figurinha de velho. Ele quase sorriu pela primeira vez sem culpa. Vou me controlar. Na porta, Lívia o abraçou rápido num gesto curto e duro, mas suficiente para atravessar o peito dele inteiro. Janaína fechou a porta depois que ele saiu e ficou alguns segundos parada, encostada nela, respirando como quem sabia que tinha acabado de mudar a própria vida outra vez. Os meses seguintes não foram fáceis, foram verdadeiros. Davi não virou pai só porque descobriu a filha, e Janaína não voltou a confiar só porque o viu sofrer. Houve recados sem resposta, visitas encurtadas, mensagens atravessadas, perguntas duras. Lívia o testava o tempo todo. Você sabe o preço do gás? Não de cabeça. Aprende. Você estaciona longe amanhã? Estaciono. Não compra coisa cara. Fica parecendo culpa embrulhada. Ele ouvia e corrigia. Na escola, preferia esperar 2 ruas antes. No curso de desenho, ficava dentro do carro até ela mandar mensagem dizendo para descer. Aos poucos, a menina foi deixando de chamá-lo só de Davi nos descuidos. A primeira vez que falou pai aconteceu quando ele quase deixou um prato cair. Os 3 ficaram em silêncio por 1 segundo. Lívia ficou vermelha, Janaína levantou os olhos devagar e Davi não comentou nada. Só segurou o prato e continuou a conversa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi esse cuidado que convenceu mais do que qualquer promessa. Com Janaína, a aproximação voltou por partes. Às vezes numa conversa curta na cozinha. Às vezes, num olhar longo demais, quando Lívia já estava no quarto. Às vezes, numa madrugada em que a menina teve febre e Davi apareceu com remédio antes de ser chamado. Numa dessas noites, quando ele estava saindo, Janaína o acompanhou até a porta do corredor e falou sem rodeio. Você está ficando. Ele respondeu da forma mais simples que encontrou. Estou. Ela encostou as costas na parede. Isso assusta. Por quê? Porque eu lembro muito bem do que foi te perder. Davi chegou um pouco mais perto. Eu também. Janaína respirou fundo. O pior é que ainda existe coisa demais viva. Isso é ruim? Ela pensou antes de responder. É perigoso. Para quem? Para mim. Para você. Para Lívia. Para tudo isso que acabou de ficar em pé. Davi sustentou o olhar dela. Eu não avanço 1 milímetro se você não quiser. Janaína fechou os olhos por um instante, cansada de lutar sozinha. E se eu quiser e tiver medo? Ele respondeu sem hesitar. Aí eu fico no ritmo do teu medo. Essa frase ficou entre os 2 mais forte do que qualquer abraço. Dias depois veio o primeiro beijo. Não por impulso, nem por saudade mal resolvida, mas porque os 2 já sabiam o que havia ali e cansaram de fingir que não. Foi um beijo curto, adulto, honesto, e quando se afastaram nenhum dos 2 prometeu nada grande. Não precisavam. O que importava já estava claro. O último confronto veio de um jeito silencioso. Sônia tentou descobrir a escola de Lívia por meio de terceiros, e Davi soube antes que chegasse perto.
Cortou relações, afastou gente da empresa e foi até a mãe uma última vez. Acabou, disse, sem elevar a voz. Se você tocar nessa história de novo, perde o filho de vez. Dessa vez, Sônia viu que não havia mais volta. Davi saiu daquela casa sem culpa e sem saudade. Pela primeira vez, escolhia a família certa. Meses depois, na apresentação de desenhos da escola, Lívia expôs um retrato da mãe na pia, outro dela mesma diante do caderno, e um terceiro que deixou os dois em silêncio. Era a cena do reencontro. Um homem parado no meio da rua, diante de uma mulher de uniforme laranja ao lado do caminhão. Na legenda, só 2 palavras: chegou tarde. Davi leu aquilo com os olhos cheios. Lívia aproximou-se, envergonhada. Ficou ruim? Ele olhou para a filha. Ficou a coisa mais honesta que já fizeram sobre mim. Ela fingiu revirar os olhos, mas sorriu. Na volta para casa, Davi segurou a mão de Janaína na calçada, sem esconder, sem anúncio, e ela não puxou de volta. Naquela noite, já no apartamento, depois que Lívia dormiu no sofá no meio de um filme, os dois ficaram olhando para ela em silêncio. Janaína falou primeiro. Durante muito tempo, eu achei que meu destino era só sobreviver. Davi virou o rosto para ela. E agora? Ela respirou fundo. Agora eu acho que sobreviver não basta mais. Ele chegou mais perto. Então o que você quer? Janaína respondeu olhando para a filha adormecida. Presença, verdade, e alguém que não vai embora quando ficar difícil. Davi assentiu com a voz firme e limpa, sem nenhuma sobra do homem que um dia tinha falhado. Então escuta bem, Janaína. Eu posso ter chegado tarde, mas não cheguei para te perder de novo. Nem você, nem nossa filha. Desta vez eu fico, e fico até o fim. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.